Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal dos Mag Imbatível. Eu sou o professor Tenente Gustavo, sou neurocientista e aqui nós tratamos sobre a neurociência aplicada ao seu concurso público, tá certo? Aqui, fala aqui, você tem dificuldade para fazer anotações quando você está lendo, quando você está vendo uma videoaula? Tem dificuldade? Parece que você começa a anotar e depois as coisas se perdem, você fica ali desnorteado sem saber o que está fazendo. Acontece com você? Bom, se acontece com você, não vai acontecer mais, porque eu vou te orientar através da neurociência de como você vai fazer essas anotações profundas, porque as anotações tradicionais não servem mais. Não servem. Ainda mais a gente que está num mundo tão rodeado de tantas informações e também que as informações têm que ser aprendidas de forma rápida, não é? Então, pois é, a neurociência vai te ajudar e vai me usar como ferramenta agora para te orientar como você vai fazer essas anotações profundas. Ou seja, anotações profundas que vão ficar aqui, ó, gravadas no seu cérebro. Mas antes disso, vamos de vinheta. É isso aí, pessoal. Certo? Como eu já disse, e digo sempre aqui, deixa seu like. Se o vídeo não te servir, lá no final você tira seu like. Tá tranquilo demais. Eu tô aqui pra te ajudar e quero que você entenda. Eu sou neurocientista e tudo que eu vou dizer pra você que não é sacação. É tudo fundamentado com base na neurociência, certo? E essa aulinha aqui de 10 minutinhos, eu vou te ensinar como fazer anotações profundas. Ah, professor, eu tenho dificuldade enorme de fazer anotações. Parabéns, eu também tinha. Mas depois eu aprendi essas técnicas aqui, porque eu passei por esse passo a passo, as minhas anotações ficaram mais robustas. Eu consegui elaborar melhor, eu consegui lembrar das informações de forma rápida, porque eu anotei e essas anotações foram profundas. Professor, mas tem gente que não anota e lembra. É porque tem anos estudando, né? Nós não queremos ficar anos estudando para passar no concurso. Ou você quer? Eu quero passar no concurso rápido. Você também, não é? Pois é. Eu já passei no meu concurso, 2 vezes seguidas, inclusive, e tô aqui para te ensinar como você ser aprovado. Certo? Então vamos lá. Qual que é o problema que nós temos maior hoje com os alunos? Os alunos, eles cismam com essas anotações tradicionais. Sabe aquelas anotações tradicionais? Aquelas que você vai fazendo, vai anotando tudo um passo em cima do outro, palavra por palavra. Você praticamente copia. Você praticamente copia aquilo que o professor diz, ou você copia aquilo que está no texto. Cara, depois você não lembra de nada. É ou não é? Não lembra de nada. Não lembra de nada. Eu ficava assim, ficava até por osmose, né? Aquele trem meio robótico. Ai, eu anotava. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem que anotar. E isso daqui, pessoal, as anotações tradicionais, elas não ajudam em nada. Não ajudam em nada, tá certo? Elas não ajudam em nada. E nosso maior problema é com elas. Nosso maior problema é com elas. Eu sei que eu coloquei um xizinho nelas aqui, ó, mas eu vou pagar esse xizinho aqui, né? Pra não ficar... Entendeu? Elas não servem pra nada. Elas servem somente pra tomar o nosso tempo. Ô, professor, e o que a gente tem que fazer? Calma, senhor, calma, eu vou te explicar o que você tem que fazer. Mas antes eu vou te explicar qual que é o conceito de anotações profundas. O conceito de anotações profundas está no foco das ideias principais. Ou seja, na sua percepção. Porque muitas das vezes, quando você está anotando tudo que a pessoa está falando, ou tudo que está ali no texto, você vai ficando robótico, você tá só anotando, está copiando. E seu cérebro não quer. O Ivan Esquerdo, um neurocientista, ele fala que nós só conseguimos memorizar o que tem lógica. Então, se você consegue memorizar só o que tem lógica, aquilo que não tem lógica, aquela anotação sem pé nem cabeça que você fez ali, fez por fazer, você não vai gravar. Vai chegar na hora da prova, você vai achar que sabe, mas não sabe. Vai errar sorrindo. E a gente não quer isso, né, pessoal? Então, qual que é a ideia de anotações profundas? A ideia de anotações profundas é que você capite as ideias do texto. Capite as ideias da aula, aquilo que está sendo falado e mostrado para você. Ao invés de ficar simplesmente copiando, igual papagaio de pirata ali, anotando. Você comece a elaborar, ligar, conectar informações e conceitos e realmente interagir com o material. Isso é muito importante, certo? Então, esse é o conceito de anotações profundas. Você interagir com o material, anotando somente aquilo que é o objetivo essencial do material. Quais são os objetivos essenciais daquele material?
E eu vou te ensinar, certo? Bom, mas como é que eu vou anotar os objetivos principais? Como é que eu vou fazer isso, professor? Calma, calma. Eu vou te ensinar algumas estratégias, certo? A última estratégia aqui, ela vai ser o nosso ponto de choque. É o ponto mais que está no auge nosso, ao ápice, porque é nele que você vai definir se você vai lembrar da matéria ou não, tá certo? Vamos lá. Quando você começou a estudar uma matéria, vamos supor que você começou a estudar direito constitucional, certo? Tá estudando direito constitucional. Só que qual parte do direito constitucional? Você está estudando lá o artigo 5º, por exemplo, né? Muita gente, só lembrando aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Muita gente gosta de estudar o artigo 5º. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Poxa, vem cá, canetinha. Ela tá aqui. O artigo 5º. Você está no artigo 5º da Constituição, certo? Só que, para qual concurso? Qual que é o objetivo de você estudar esse artigo 5º? É para responder uma questão? Você já viu esse artigo 5º antes? É uma revisão? Para que você está lendo? Para que você está vendo uma aula sobre o artigo 5º? O que você quer saber? O que você já sabe? São essas perguntas que você tem que fazer para definir um objetivo de leitura. Você lembra, sabe quando você começa a ler um livro e chega no meio da... O que eu não sei nada sobre esse livro? É porque você não definiu uma pergunta, um objetivo para poder ler. Gente, nosso cérebro trabalha com lógica. Isso aqui que tá na nossa cabeça aqui, ele não é um motor de carro não, viu, gente? Ele é extremamente complexo e que a neurociência vem cada vez mais desvendando ele, tá certo? Então para com essa neura de achar que você não precisa de objetivo, não. Eu sento a bunda na cadeira e vou estudar. Tá certo. Sem estratégia, meu companheiro, meu amigo, você não chega a lugar nenhum, tá bom? A lugar nenhum. Vamos lá. Depois que você definiu o objetivo, qual que é a estratégia aqui que a neurociência traz pra gente? Inclusive está no site edutopia.org. Muito interessante essa matéria. Estacionamento das anotações. É claro, as anotações ficam marcadas aonde? Você vai deixar elas aonde? Num post-it solto? Não. Pega um caderninho de anotações, né? Um caderninho de anotações e fala assim, as minhas anotações vão ficar aqui. As minhas anotações vão ficar aqui. E deixa as anotações ali. As anotações de constitucional vão ficar aqui. Aí você vai separando aqueles cadernos para anotações, tá certo? E depois? Depois você tem que fazer um sumário. Como assim, professor? Calma. Oxi, homem desesperado. Presta atenção. Como é que você vai fazer um sumário? Sabe aquele... Quando você tá lendo ali, vai aparecendo os títulos, subtítulos, capítulos de lei, os pontos mais importantes ali que são destaques. Anote, faça um sumário com aquilo ali. Sabe por quê? Porque depois você pega esse sumário e vai tentar recordar, ou seja, uma recordação ativa, uma revisão ativa, sem olhar o material de origem, né? Mas só pegar aqueles sumários que você anotou, olha, por exemplo, esse sumário aqui, ó. Você vai pegar ele e vai fazer o quê? Você vai ler tudo que tá ali. Você, olha, eu lembro disso, eu lembro que falou disso, e dentro disso tinha mais isso. Por exemplo, para a lei isso é muito legal. Por exemplo, você dá a lei, por exemplo, no Código Penal, tem lá o título, né? O livro, o título, o capítulo. Depois tem os crimes. Você pode anotar sim, certo? E vai ficar muito mais simples, muito mais estrutural. Eu costumo dizer com meus alunos da mentoria do MAG que tudo deve ser estrutural. Você não deve ser básico, mas deve ser estrutural. Porque, às vezes, o básico não tem estrutura nenhuma, certo? Então, você tem que ser estrutural. Fazer um sumário estruturado para você estudar. E, por último, e não menos importante, é revisar no dia posterior. Professor, mas lá, a curva do esquecimento de Ebbinghaus... Ah, camarada, me ajuda aí. Olha, presta atenção. Ebbinghaus, ele foi realmente um psicólogo, cientista alemão. E ele estava estudando a curva do esquecimento. Como é que a gente esquece? E ele pegou palavras... Eu tô te explicando aqui pra você entender melhor. Ele pegou palavras e lembrou. Não, ele não pegou palavras e lembrou. Sabe o que ele fez? Ele criou palavras de 3 sílabas. Por exemplo, assim... Palavras assim, tá, gente? Deixa eu... Opa, vem aqui. Cadê você? Por exemplo, palavras assim... Loki... A-N... I... Palavras assim... Ele começou a criar... Ele pegou palavras assim... De 3 sílabas e para poder memorizar e depois verificar com quanto tempo ele esquecia. Bom, Ebbinghaus, ele introduziu
uma ideia de curva de esquecimento, porque, olha, nós esquecemos e tal. Só que a ideia dele, ela foi melhorada muito tempo depois, claro, por neurocientistas como Bjork e Bjork. Esses neurocientistas, eles criaram a teoria do desuso, ou seja, a teoria do desuso é o seguinte: se você não usou, é simples, tá? É simples, não tem nada de revisa hoje, revisa amanhã, revisa 7 dias, revisa 14 dias, 30, não tem nada disso. Ela fala o seguinte: olha, preste atenção, você tem que conhecer você. Olha, você não usar uma informação é como você não usar uma bicicleta que tá lá, vai deixar enferrujada, daí com o tempo você vai usar, você não vai saber, ela não vai estar funcionando mais. Então, a teoria do desuso é isso. Quando você deixa de usar uma informação, ela cai no desuso. Você perde ela. Então, por que eu falo que revise no dia posterior? Porque aguarde pelo menos 6 horas, tá bom? 6 horas para revisar uma matéria. Eu não tô falando isso de números, não. Eu tô pegando ideias de Ivan Esquerdo, tá bom? Só a memória de longo prazo. Então espere pelo menos 6 horas para revisar uma matéria que você aprendeu ali. Que você aprendeu a fazer questões, inclusive. Então revise no dia posterior aquele sumário que você anotou ali, aquelas anotações, revise no dia posterior e teste-se. Sabe, o que é testar? Não é só fazer questões, viu, gente? Viu? Não é só fazer questões. Revisar também é você olhar aquele sumário que você falou. Deixa eu lembrar. É lembrar. E lembrar é uma construção ativa daquilo que você viu. E aí, pessoal? Gostou da nossa microaula? Gostou das orientações? Gostou da dica? Então não deixe de deixar o seu like aqui e me seguir aqui no Instagram e no YouTube também, porque aqui no YouTube eu faço aulas mais, assim, mais robustas, mais rápidas, mais robustas. E lá no Instagram eu tenho, sim, sempre dicas para vocês, tá certo? Agradeço muito a vocês por terem acompanhado comigo até agora e nós nos vemos no nosso próximo microaula. Até mais, pessoal!